E aí, jovens, tudo bem? Eu terminei de ler recentemente o livro da Claudia Gray, Mestre e Aprendiz, que fala da relação de mestre e aprendiz do Qui-Gon e do Obi-Wan. E nesse vídeo aqui eu vou trazer muita curiosidade, muitas atualizações de dentro do cânone, relação do Obi-Wan com o Qui-Gon Jinn, um pouco do passado de cada um. Tem muita coisa interessante nesse vídeo, inclusive tem profecias. Eu não vou falar sobre a profecia do escolhido aqui, porque eu já fiz um vídeo só pra falar sobre isso, vou deixar aqui no cardzinho caso você não tenha visto, mas também tem outras profecias dentro do livro que eu vou citar aqui, então você pode teorizar à vontade, se você acredita, se você não acredita, de quem que tá falando a profecia. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, deixa um like a qualquer momento se você curtiu o vídeo, e também no final do vídeo você comenta o que você achou, você gostou, você não gostou. Então, antes de começar, eu tenho dois recadinhos. O primeiro é que tudo que eu falar aqui faz parte do cânone, ou seja, faz parte da linha do tempo oficial Disney Star Wars. E outra coisa, se você não sabe onde você começa a ler Star Wars, pega os livros da Claudia Gray, tem o das estrelas que eu esqueci o nome agora, tem o livro da Leia também, que é bem legal, tudo da Claudia Gray. Esse do Mestre e Aprendiz, até o dia que eu tô gravando esse vídeo, só tem na gringa, então só tem em inglês. O livro fala bastante da relação do Qui-Gon com o Obi-Wan, porque o livro é dos dois, uma aventura dos dois, e nessa aventura me surpreendeu bastante que o Obi-Wan e o Qui-Gon, eles não se bicam, eles não se dão muito bem, um não meio que bate com as ideias do outro, porque o Qui-Gon sabe que ele não é um bom mestre, porque convenhamos, ele não é um bom mestre, e o Obi-Wan, ele é muito literal, então o Qui-Gon fala uma coisa, só que ele tem que falar ao pé da letra pro Obi-Wan, pelo menos nesse começo. Nessa aventura o Obi-Wan tem 17 anos, então ele é bem novinho. E outra coisa interessante é que basicamente o resumo dessa aventura, eles estão ali juntos treinando, eles passam por alguns perrengues, e aí o Qui-Gon Jinn é chamado para ir pro Conselho Jedi. Sim, o Qui-Gon Jinn foi chamado para sentar no conselho, só que isso, se ele fosse pro conselho, ele ia ter que deixar de treinar o padawan dele, que é o Obi-Wan, justamente porque os mestres do conselho, eles não podem pegar padawans logo quando eles entram. O mestre sim pode ter um padawan, não é proibido, tanto que o Yoda treinou o Conde Dooku. Mas quando você tá no conselho, você cuida de toda a Ordem Jedi, então eles não pegam aprendizes justamente porque eles não têm tempo pra ficar com o cara lá treinando 10 anos pra ficar com o padawan lá no pé deles. Só que antes dele aceitar ou não o lugar no conselho, a gente sabe que ele não aceita, né, obviamente, quem assistiu Ameaça Fantasma sabe, eles vão até um planeta chamado Pijal, e nesse planeta, o antigo padawan do Conde Dooku, que é o Rael, tá lá cuidando de uma menina que é rainha, ele tá meio que aconselhando ela, tá rolando uma briga que é a oposição, tentando tirar ela do poder e tal, e a gente descobre um pouco mais sobre o passado do Obi-Wan, principalmente. Ele foi pego pra treinar pela Ordem Jedi, porque a Ordem Jedi meio que te rastreia quando você é uma criança da força. Eles vão lá, falam com a família, se tiver família, a criança tem acesso à força e tal, consegue manipular a força, e eles pegam a criança pra treinar desde cedo. Quanto mais cedo, melhor pra Ordem Jedi, porque a criança cresce por completo dentro da doutrina e da Ordem Jedi. O Obi-Wan foi encontrado aos 3 anos de idade, o que já era considerado uma criança velha, uma criança já crescida, e depois a gente descobre que o Rael, que é o primeiro padawan do Dooku, foi achado aos 5 anos, ele tava no recorde de criança mais velha, e depois a gente descobre que o Anakin bateu esse recorde entrando ali na casa dos 9 anos. Tá bom, se você contar o Luke bateu o recorde. Sobre o Qui-Gon Jinn, descobrimos que ele já esteve em uma situação parecida com a do Obi-Wan e do Anakin sobre relacionamentos. Em algum momento que não é especificado pra gente, quando o Qui-Gon Jinn ainda era padawan do Conde Dooku, ele se apaixonou por alguém de Felúcia, do planeta Felúcia, e o Dooku deu essa escolha pra ele, se ele queria seguir esse amor e sair da Ordem Jedi, ou se ele queria ficar na Ordem. Sabemos que ele quis ficar na Ordem, e aí faz sentido o porquê que ele fez essa escolha também com o Obi-Wan, apesar do Obi-Wan não ter confrontado o Anakin, de certa forma ele também deixou o Anakin fazer essa escolha, mas o Anakin escolheu os dois, porque sabemos que o Obi-Wan teve que escolher entre a Ordem e a Satine, e ele escolheu a Ordem. Ai, devia ter escolhido a Satine, gente. Obi-Wan e Satine é o meu chip eterno de Star Wars, que era pra ter acontecido, e é interessante pensar que o Conde Dooku deu essa escolha pro Qui-Gon, porque se fosse tipo Mace Windu, cara, isso ia virar o maior barraco, a maior treta. Como a gente sabe muito bem, o Qui-Gon Jinn era obcecado por profecias, ele cresceu estudando profecias, e dentro do livro a gente tem várias passagens de tempo dele como padawan e tal, e ele estudando profecias, ou seja, a gente tem acesso a algumas profecias que são bem interessantes, eu quero que vocês comentem aí embaixo, porque aponta para certas pessoas, entendeu? Uma das profecias é: quando os justos perderem a luz, o mal, uma vez morto, voltará. Bom, isso pode ser qualquer coisa, na verdade, pode ser qualquer momento que a gente não conheça do Império Sith, da luta Sith contra Jedi, ou também pode ser o Palpatine vindo das Guerras Clônicas, porque quando os justos perdem a luz, pode ser a Ordem Jedi perdendo ali seu contato com a luz, perdendo seu contato como Guardiões da Paz e virando generais de guerra, e o mal que volta são os Sith que estavam escondidos e voltam ali com o Palpatine tomando o poder. Também pode abrir brecha para ser uma relação Kylo Ren e Snoke e Palpatine, porque quando os justos perdem a luz, então o Luke perdeu a luz porque ele pensou em matar
o seu sobrinho, e aí que o mal foi recriado. O Kylo Ren se tornou ali, sabe? O Ben Solo virou o Kylo Ren naquele momento, abre brecha pra muita teoria. Antes de eu falar de algumas outras teorias, é bem interessante, falam bastante que o jovem Qui-Gon Jinn já estava achando relações das profecias com seres antigos. Esse ser que voltará, que fala na profecia, ele fala que é um Sith antigo que morreu e voltou, e estava escondido e não estava. Então mesmo o Qui-Gon Jinn adolescente já achava relações com coisa do passado, então pode ser que as profecias tenham já se cumprido ou não, ou podem não ser reais. Tem uma profecia também muito interessante que fala o seguinte: aquela que nasceu das trevas dará a luz à escuridão. E aí, se a gente for forçar pra encaixar em alguém, pode ser tanto na Leia, porque a Leia nasceu das trevas, ela nasceu de Darth Vader, de Anakin, e de certa maneira ela deu a luz à escuridão, porque o Ben Solo virou o Kylo Ren. Outra profecia que é muito interessante, o livro deixa bem claro que o Dooku era obcecado por ela. Aquele que aprende a conquistar a morte vai, através de seu maior aluno, viver novamente. Então, aquele que conquista a morte vai viver novamente através do aluno. Então, será que ele vai tomar o corpo do aluno? É que não necessariamente se conquistar a morte seja algo como ressurreição. Pode ser o que o Qui-Gon Jinn fez, que é voltar como fantasma da força e falar com o Yoda, treinou o Yoda passou esse treino pro Obi-Wan, que passou pro Luke, e passou pra todo mundo, então todo mundo volta como fantasma da força. Mas é interessante que o Conde Dooku ficou obcecado. Ah, e sobre essa profecia, no final do livro tem uma parada muito da hora, onde tem o Rael, que é o primeiro padawan do Dooku. O Rael pensa em abandonar a Ordem Jedi, e o Dooku já tinha abandonado a Ordem Jedi e já tava treinando o lado sombrio. Ele abre uma comunicação com o Rael e fala: ah, vem treinar aqui comigo em Sereno, aqui a gente vai descobrir muito mais sobre a força do que os Jedi jamais descobriram, a gente vai se aprofundar muito mais, claramente chamando o Rael pra ir pro lado sombrio, pro lado dele. Talvez o Rael tenha sido pro Dooku o melhor aluno, e o Dooku queria, de certa maneira, saber como é essa parada de, através do seu aluno, você vai conquistar a morte, reviver. Faz sentido, né? Porque ele tentou chamar o Rael. Rael, cola aí, mano. Ah, na moral, vem aqui, vem treinar comigo. Rael virou e falou assim: eu? Valeu, falou. É interessante que o Rael não topa, ele continua sendo um Jedi. Depois de tudo que ele fez aqui no livro, ele faz um monte de coisa errada, ele volta pra Ordem Jedi, ele volta pra Coruscant e aceita sua punição e tal, mas continua do lado da luz, pelo menos por enquanto. O livro também deixa bem claro por que a Ordem Jedi não fala mais das profecias e não traz mais profecias pra Holocrons, não tem mais Jedi que são especializados em profecias, em visões, porque a Ordem Jedi começou a perceber que quando você tinha acesso ao futuro, você tentava mudar, você tentava chegar até esse futuro, e isso era uma porta pro lado sombrio, porque você tentava mudar o futuro de certa maneira. Então, segundo a própria Ordem Jedi, a sua lealdade meio que mudava, os seus pensamentos, o que você acreditava meio que mudava. Então, talvez você estaria disposto a fazer coisas que você não faria normalmente por causa de medo desse futuro ou anseio por esse futuro. Meio uma parada Anakin, sabe? Quando ele tem a visão da Padmé morrendo, ele se rende ao lado sombrio, justamente pra tentar revivê-la, pra tentar arranjar um jeito de revivê-la. Quem acompanhou ou jogou o jogo Star Wars Jedi Fallen Order não entendeu muito bem por que diabos tinha um sabre de luz laranja. Tudo bem que a gente tá falando de um jogo de videogame, então eles podem colocar adereços que não necessariamente tenham a ver com o canon, então deve ser uma coisa à parte, uma coisa só pra player, sabe? Não tem nada a ver com a história. Vamos parar pra pensar, sabre de luz amarelo tem os guardas do templo Jedi, tem a Ventress no livro O Discípulo Sombrio, onde ela comprou um sabre de luz no mercado negro e era um sabre amarelo, tem agora um sabre amarelo muito recente, então beleza, sabre amarelo já estava no canon, tem o Mace Windu com o sabre roxo, então tem um Kyber roxo e um Kyber amarelo. Ótimo, mas e o laranja? Então, esse livro, ele canoniza o sabre laranja. A gente não sabe se tem um Kyber laranja, mas tem outro tipo de cristal que era laranja no livro e fez um sabre de luz laranja. No livro, somos apresentados a um tipo de cristal chamado Cristal Colin, que ele parece muito um cristal Kyber, ele tem as mesmas propriedades, ele parece muito, ele tem uma certa ligação com a força, só que a ligação dele com a força é muito menor. Segundo o próprio Qui-Gon Jinn, ele tem sim uma ligação com a força, igual um cristal Kyber, e esse cristal, por ter só nesse planeta e na lua desse planeta, ele é muito mais raro do que um Kyber, por isso que a galera nem comercializa muito, porque ninguém conhece esse cristal, e quem conhece sabe que ele é muito raro, ele é muito difícil de achar. Chega um momento do livro onde os vilões vão tentar sabotar o sabre de luz do Obi-Wan, então eles abrem o sabre de luz, tiram o Kyber e colocam esse cristal Colin, justamente porque eles acham que o cristal Colin não vai fazer nada, eles acham que é só parecido, e na hora que o Obi-Wan vai lutar, ele liga o sabre e o sabre fica laranja.
laranja. Tudo bem que o Qui-Gon Jinn fala que é um sabre muito mais fraco, ele não tem a mesma potência de um sabre de luz normal. O Obi-Wan percebe, obviamente, porque é laranja, mas então, oficialmente, está canonizado o sabre laranja. A gente não sabe até agora se existe cristal Kyber da cor laranja. Se existir, show de bola, então vai ter dois jeitos de fazer sabre de luz laranja, pelo cristal Colin, pelo cristal Kyber, mas até agora temos só o cristal Colin, mas então está canonizado, tipo, conseguimos finalmente, isso era uma dúvida muito grande na minha cabeça, sem contar que os vilões do livro usam esse cristal para energizar um escudo onde um sabre de luz não entra, então ele até que é uma arma contra o Kyber comum. Achei interessante até, talvez, algo para ser explorado no futuro, um cristal semelhante que talvez bate de frente, ou não, com o Kyber, não sei, achei uma boa ideia, o que vocês acham? Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, você gostou, você não gostou, você achou as curiosidades legais, comenta aí suas teorias sobre as profecias, comenta aí se você ficou tão feliz quanto eu com o sabre laranja canonizado, porque isso era uma dúvida que tava martelando na minha cabeça, e finalmente encontramos as respostas. Não esquece de deixar um like no vídeo, por favor, fortalece muito o trampo aqui do canal, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, ativa o sininho também, pra você receber notificação toda vez que sair vídeo novo. Se quiser me seguir em minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição, ou coloca no Instagram, Norton Domingues, e coloca no Twitter, @NortonD, mas eu vou deixar aqui embaixo o link bonitinho na descrição. Bom, gente, é isso, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau! E sabre laranja canonizado, não esqueçam.